Quero agora meditar com a igreja em Atos capítulo 1. E vemos a temática sobre a igreja, uma agência de missões. Nós vemos aqui um livro de Atos, e vou ler primeiramente do versículo 1 até o versículo de número 5, e depois leremos outros versos. Que diz assim, Atos 1, de 1 a 5. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O livro de Atos é um livro sui generis, muito particular, porque é um livro teocrático. Ele é centrado em Jesus. E mostrando que a igreja vive de acordo com Deus. Vai mostrando como Deus dirige a sua igreja. Mas também é um livro cristocêntrico, porque Cristo é o centro, onde tudo acontece por meio dele, por ele, para que a igreja possa anunciar o nome do Senhor Jesus. Mas também é um livro fidedigno, no sentido de que ele é repleto de cumprimentos das promessas que foram feitas no Velho Testamento e que ele prometeu. Mas também é um livro missionário. Relata as missões de Paulo, de Barnabé, de Pedro e dos apóstolos que, de forma a atender o chamado de Deus, pregam o evangelho. Mas também é um livro histórico doutrinário. Mostra a história da igreja, mostra também a doutrina que era ensinada. Por exemplo, quando em Atos 15 há aquela divergência sobre a circuncisão, e a igreja toma uma resposta, toma uma decisão, dizendo que não era mais necessário circuncidar. E graças a Deus por essa decisão, porque senão até hoje nós, irmãos, teríamos que nos submeter à circuncisão. O livro de Atos, então, ele vai mostrando isso, né? Lucas, que escreve este livro, ele era grego, ele não foi um historiador comum, ele fez parte da história. Chega um certo momento, quando eles adentram, especialmente ali, estão na Ásia, indo para a Europa, Lucas vai fazer parte também da equipe missionária, junto com Paulo, Barnabé e Silas. Tanto que ele fala, fomos para tal lugar, ele mostra que ele participa da história. Esse livro ele escreve para Teófilo, e provavelmente Teófilo era um patrono abastado, mostrando aqui a importância daqueles que Deus levanta para sustentar a obra missionária. Escreve, ó Teófilo, Deus tem usado a sua vida, e mostra como o evangelho estava a crescer. Lucas vai escrever o evangelho de Lucas e também Atos. São dois livros complementares, onde ele está a relatar as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até ser elevado às alturas, e depois vem a ação da igreja, mostrando que Cristo preparou, mas a igreja continua e vai pregando o evangelho, não é? De forma que ele vai dizer que Jesus aparece à igreja de forma incontestável. E ele fala do Espírito Santo, uma marca sobre a igreja primitiva. Portanto, irmãos, a igreja é uma agência do poder de Deus, uma agência de missões, e essa igreja só pode realizar a obra porque Deus a chama a si mesmo de agência missionária. E, em primeiro lugar, eu gostaria que nós pensássemos que uma igreja agência de missões, a igreja ela é essa agência porque ela tem o testemunho, as provas incontestáveis de Cristo. E nós cremos nisso. A igreja é essa agência porque ela tem essas provas do Senhor Jesus,
Os apóstolos foram testemunhas oculares, eles viram Cristo, participaram com ele. Os pais da igreja, como Orígenes, Atanásio, Ambrósio, foram testemunhas ouvintes dos apóstolos. Nós somos testemunhas documentais que lemos as Escrituras. E todos nós cremos naquilo que foi relatado. A igreja presenciou isso. E nós temos como prova de que temos que seguir a missão de Jesus como agência missionária por causa do testemunho que está no Velho Testamento e no Novo Testamento. Tudo que foi registrado, e o texto nos diz que o Senhor Jesus deu prova disto. Olha o versículo 3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Não há como contestar. Mas a academia hoje tenta contestar a Bíblia. E dizem que não é possível, que Jesus, de fato, não é quem a Bíblia diz, como os cristãos dizem. Um movimento chamado histórico crítico e também um movimento mostrando a busca do Jesus histórico, eles começaram a dizer o seguinte: não, o que está relatado na Bíblia não são fatos, mas são a interpretação dos fatos que os apóstolos disseram. É isso que se trata, essa matéria que eles estão a tentar desmistificar e tirar a presença de Jesus. Nós não cremos assim, nós cremos que de fato o que está escrito aqui foram fatos, e não apenas interpretação ou aquilo que eles quiseram acomodar. Quando olhamos para a academia, ela tenta usar a ciência para descredibilizar a Bíblia. E ela diz, não, a Bíblia é um livro de fé, é um livro de pessoas que não conseguem pensar cientificamente. E aí, se nós fôssemos observar, olhando a ciência, olhar para o Novo Testamento, por exemplo, nós vamos ver, até usando os métodos da ciência, nós temos provas incontestáveis. Por exemplo, eu vou pegar 2 critérios científicos para analisar um texto que é considerado realmente crível. Um deles é o número de cópias e o outro é a datação de tal texto. A ciência diz que quanto mais cópias um livro tem, mais fidedigno ele é, mais crível ele é. Mas também um outro método é, os fatos aconteceram aqui nessa data. Quanto mais próximo dessa data, mais crível, mais fidedigno é aquele livro. Então vamos analisar essas duas formas. Quando nós olhamos o número de cópias, nós temos escritos de Platão, de Cícero, de Sêneca e tantos outros, Aristóteles, que nós cremos neles. São escritos importantes, históricos. E quando nós vamos olhar o número de cópias, irmãos, alguns têm 8 cópias, 10 cópias, 100 cópias. Sabe quantas cópias tem o Novo Testamento? 24 mil cópias. Então, se nós formos olhar os critérios que a academia nos diz que são relevantes para atestar, a Bíblia ganha em muito. E a datação? Esses escritos de Platão, Cícero e outros, do fato quando ocorreu até quando foi registrada a primeira cópia, data-se de 500 anos, 600 anos, 1000 anos, alguns 1200 anos. E nós acreditamos que esses livros são importantes, e o são, têm o seu valor. O critério é quanto mais próximo, mais credibilidade. Depois que Cristo morreu, depois que ele viveu, cerca de 25 anos depois, nós já tivemos a primeira cópia aproximadamente. Então a Bíblia, usando os próprios critérios da ciência, ela supera os próprios livros, a própria academia, na sua forma de analisar. Mas nós não cremos na Bíblia por causa desses critérios. É só uma forma de mostrar para eles. Nós cremos pelo testemunho das Escrituras. Quando nós vemos no Velho Testamento as promessas sendo contempladas no Novo, e nós vemos o Novo Testamento citando o Velho Testamento, nós temos mais de 10 mil passagens e interligações que há a ligação de um texto com o outro.
mostrando a viabilidade dos escritos. Nós temos autores diferentes, alguns que eram doutorados, que tinham alta instrução, e outros com baixa instrução, como Amós, que era boiadeiro, que moravam em locais diferentes, num período de mais de 1000 anos, de quando começou até quando finalizou a escrita, e não há contradição. Mostrando que a Bíblia, ela de fato, ela mostra para nós a sua veracidade. Um ateu quis provar que a Bíblia estava errada. E ele começou a estudar. Então ele começou a fazer uma avaliação como faz os critérios, né? Forenses para analisar aqueles que já morreram, os dados científicos, e ele aplicou a mesma coisa, tanto para testemunhas vivas como para mortos. E começou a analisar. Ele começou a estudar, começou a comparar, usar os métodos forenses, um ateu. Ao final, ele estava se rendendo a Cristo. E o testemunho dele é o seguinte: não há como não crer que Jesus viveu. Os testemunhos são muito verossímeis. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, irmãos, nós temos a igreja. Nós não estamos lidando com um livro de fábulas. Nós não estamos lidando com um livro histórico. Nós não estamos lidando com um livro qualquer. São as Escrituras Sagradas. Elas que revelam sobre o nosso Deus e mostrando para nós que elas são as provas incontestáveis do que cremos. Você pode estudar todos os livros, você pode se esmerar no conhecimento, isso é bom, temos que ser preparados. Esse é um princípio da reforma protestante, para que ocupemos os melhores postos. Foi isso que aconteceu na Europa. Aonde a reforma chegou, ela impactou. Mas nós não podemos deixar de crer na Bíblia. A Bíblia toda é a palavra de Deus. A Bíblia toda é inerrante. Eu creio piamente que o mundo foi feito em 6 dias. Eu creio piamente que Deus abriu o mar. Eu creio piamente que Jonas foi parar no ventre de um peixe. Eu creio como a Bíblia diz. E nós precisamos ter isso, irmãos, em mente, no coração. Não podemos nunca deixar de crer no que a Bíblia diz. Prova disso é o que eu acabei de relatar sobre os critérios científicos. Mas, além de nós termos provas incontestáveis, e isso nos habilita a ser uma agência de missões, a igreja é uma agência de missões porque sobre ela está o poder que habilita a realizar a obra. Nós não podemos fazer a obra por nós mesmos. Nós só podemos fazer a obra pelo poder do Espírito Santo. Foi por isso que eles receberam uma ordem. O versículo 5 diz que João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E no versículo 8 ele diz: mas recebereis o Espírito Santo ao descer sobre vós. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja só pode realizar a obra pelo poder do Espírito Santo. Nós não fazemos uma obra social apenas. Nós não fazemos apenas uma obra intelectual, não fazemos uma obra de congraçamento. Nós fazemos uma obra espiritual, de transformação de vidas, mas ao mesmo tempo não somos nós quem transformamos. É o Espírito Santo quem transforma. E às vezes nós estamos esquecendo do time, esquecendo daquilo que Deus nos chamou. O Senhor Jesus fala em Mateus 28, dizendo assim: vocês façam discípulos, né? Às vezes nós estamos querendo converter as pessoas, sendo que essa é a ação do Espírito Santo, e não estamos fazendo a nossa tarefa, que é fazer discipulado. Discipulado não é tarefa do Espírito, discipulado é tarefa da igreja. O Senhor nos chamou para fazer a obra, e nós precisamos discipular. Você precisa ter alguém que você está mentoreando. Você precisa ter alguém que você está acompanhando. Na igreja, se cada um de nós nos comprometermos a evangelizar alguém, a ensinar alguém, você que já está na igreja há mais tempo, comece a pensar: eu posso influenciar a vida daquele que está chegando, e não apenas o pastor ou os presbíteros ou os líderes. Eu posso influenciar. Você jovem pode influenciar a vida de alguém, e esse alguém se tornar um líder da igreja. E você vai crescer. Quando nós mentoreamos a vida de alguém, quando discipulamos alguém, nós crescemos.
A igreja está habilitada a fazer a obra porque quem está sobre ela é o Espírito Santo. E em alguns lugares da Bíblia aparece a palavra dinamis, que é o mesmo que dinamite. E aí quando vem dinamite na nossa mente, a gente pensa de explosão, pá, né? Mas a dinamite que ele está aqui a descrever não é algo que destrói, é algo que transforma. O poder de Deus muda por completo. Ele nos transforma no interior para que nós possamos, assim, obedecer o chamado dele. Em Atos capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo, a inauguração da descida do Espírito Santo, e Deus fez algo extraordinário. Através daquele momento que eles esperaram ali em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles então foram pregar o Evangelho. Alguns confundem essa descida do Espírito Santo, eles falaram em línguas, como se fosse uma segunda bênção. Não, nós não cremos que o batismo do Espírito Santo é antes nem depois. O batismo do Espírito Santo é na hora que cremos em Cristo. Podemos chamar de batismo ou de enchimento do Espírito Santo. O que é de fato, irmãos, é que ninguém pode chamar ao Senhor Jesus como Pai se não for pelo Espírito Santo. É Ele quem nos habilita, é Ele que nos enche, é Ele que nos transforma, é Ele que nos leva a fazer a vontade dEle para que a obra possa acontecer. Nenhum pastor, por mais eloquente que seja, nenhum pregador, por mais eloquente que seja, ele tem condições de abrir o coração de uma pessoa sequer. Aí tem a história de Moody, que estava a pregar no local, e aí uma pessoa trôpega, maltrapilha, bêbada, chegou para ele e conversando com ele disse: o senhor não está lembrado de mim? Aí ele surpreso: eu converti com o senhor em tal lugar assim, assim. Moody muito sabiamente olhou para ele: você converteu comigo. Porque se fosse com o Espírito Santo, você não estaria nessa condição. Quem transforma a vida do homem, irmãos, irmãs, é o Espírito Santo. Ele é quem faz isso. E a obra da igreja, ela é uma obra espiritual que diferencia de todos. É por isso que ninguém pode fechar a igreja. Ninguém poderá prevalecer a igreja. A igreja é a única que entra com a vitória garantida. O seu time pode ser o Cruzeiro ou o Atlético, aí não vamos entrar no mérito. Toda vez que ele entra em campo, você que é cruzeirense diz: não, o Cruzeiro vai atropelar o Galo. O atleticano vai dizer: não, o Galo vai atropelar o Cruzeiro. É uma expectativa sua, mas você não tem essa garantia. A igreja não. A igreja é a única que de fato é vitoriosa, sabe por quê? Porque quem garante a vitória é o Senhor Jesus, e nós não estamos habilitados por nós. Nós somos habilitados pelo Espírito Santo. Foi por isso que Jesus disse: esperar em Jerusalém. O Espírito Santo desceu, e essa igreja, irmãos, foi fomentada com o poder do Espírito Santo, e nós vemos a diáspora que foi acontecendo em Atos 8:4. A igreja foi sendo perseguida e ela foi anunciando, porque o poder do Espírito Santo estava sobre eles. Paulo é preso, Pedro também é preso, eles são açoitados, eles são intimidados, mas nada para a igreja, porque é o Espírito Santo quem faz com que a igreja possa avançar. Então nós temos provas incontestáveis, nós temos o Espírito Santo que nos habilita, mas, irmãos, a igreja tem uma coisa especial sobre ela. Ela não testemunha de si mesma. A igreja é a agência de testemunho do evangelho do reino de Deus e não de si mesma. Está aí, quando nós lemos no versículo 8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. A igreja não é testemunha de si mesma. Nós não somos testemunhas apenas da igreja presbiteriana. Nós somos presbiterianos e amamos isso. Eu sou presbiteriano de nascimento, 50 anos, um pouquinho mais, já de presbiterianismo. E nós louvamos a Deus pela nossa igreja, mas, sobretudo, nós não pregamos em si a igreja presbiteriana, nós pregamos a Cristo. É sobre Ele que é o nosso testemunho, porque não fomos nós quem morremos na cruz, foi o nosso Salvador quem morreu na cruz, e nós temos que pregar o Evangelho. Nós somos testemunhas que falam sobre aquele que morreu, sobre aquele que se entregou por nós. Quando ele está ali, alguns começam a perguntar quando era o tempo que ele ia restaurar o reino a Israel. Eles até estão querendo fazer do mandato da igreja um mandato político, social. Eles estão dizendo assim: qual é o tempo, versículo 6, que você vai
restaurar o reino a Israel. E Jesus fala, não compete conhecer tempos ou épocas. Ele está dizendo para eles, olha, eu não vim para tomar o poder de Roma. Eles tinham passado por um momento aonde ficou aquele cerca de 400 anos em silêncio. Os Seleucidas governavam naquele tempo. Aí vem os fariseus e o poder deles fica muito forte. E vem Roma naquele momento, então, sobrepuja o poder deles e eles ficam dominados. E os Seleucidas ali, eles querem agora emancipar de novo. E eles estão querendo alguém para fazer com que eles pudessem ser livres. E aí Jesus disse, eu não vim para governar aqui. Eu vim para trazer o reino celestial. Nós não proclamamos a nossa mensagem a não ser a mensagem de Cristo. A igreja não é uma agência política, a igreja não é uma agência social, a igreja é uma agência espiritual. Nós fazemos obras sociais, como falamos hoje de manhã. As obras sociais também não são o evangelho. A obra social é uma expressão do que o evangelho faz. O evangelho é Cristo morreu por nós. E quando nós fazemos obras sociais, por exemplo, nós estamos dizendo, olha o que o evangelho fez na minha vida. Eu posso te amar. Eu posso te abençoar. E é assim que nós vivemos. A igreja, então, ela não prega de si mesma, mas ela prega do evangelho de Cristo. Nós temos uma mensagem e não podemos mudar essa mensagem. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmão, continue pregando o evangelho. Pastor, mas tem tanto tempo que eu prego o evangelho e meu vizinho não se converte. Meu pai ficou fora da igreja há mais de 10 anos. Hoje já é falecido. Nós pregamos o evangelho para ele. Até que um dia ele retornou aos pés do Senhor Jesus. Tornou-se diácono da igreja presbiteriana de Paúna. E faleceu no ano que fomos para Portugal. Deus é quem realiza a obra dele, porque o evangelho de Deus é o poder para transformar. E esse é o testemunho. Mas, irmãos, essa igreja missionária, além dela ter um testemunho vivo, ela tem o poder de Deus, ela tem uma mensagem, ela não trata de outras agendas. Essa igreja é uma testemunha em todo lugar, geograficamente de forma intencional. A igreja, ela precisa prestar atenção no que Deus a chamou para fazer. O versículo 8 diz, depois que ele fala que vocês vão ser minhas testemunhas, ele fala o endereço. Como diz lá em Portugal, ele fala a morada. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Onde há uma pessoa que não ouviu falar de Cristo, aí é lugar de testemunho da igreja. Este é um dos mitos que precisamos corrigir. Missões, muitos pensam que deve se fazer aonde há pobreza. Então pensamos logo na África. Missões é um lugar que tem que se fazer onde tem perigo. Aí pensamos no Oriente Médio ou entre islâmicos. Eu tenho dito, eu falei isso em 2019 em várias igrejas. Missões tem que se fazer na África onde há pobreza. Missões tem que se fazer no Oriente Médio, no lugar de perseguição. Mas missões deve fazer também nos lugares que não tem tudo isso e às vezes até muito ricos, como um país da Europa. Sabe aonde tem que fazer missões? Aonde ainda existem pessoas que não ouviram falar do Evangelho. E eu garanto para vocês, na Europa, há muitas pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho. A Inglaterra, hoje, necessita ouvir o Evangelho, um dos países mais protestantes da Europa. Portugal, a Europa, a reforma não passou por lá. Ela chega tardiamente, de forma muito desproporcional. De forma que a Europa, ali foi vários lugares alcançados, mas Portugal e Espanha ficaram ali sem a presença efetiva. E hoje são dois países que carecem muito do Evangelho. Portugal tem menos de 3% de evangélicos. Isso devido ao crescimento que teve nos últimos anos. A diáspora brasileira muito grande. O texto nos diz que temos que pregar o evangelho em todo lugar, e ele diz nesses lugares, de forma que nós temos que pregar aonde estamos, na região e no mundo.
Mas às vezes nós pensamos assim, olha, então depois que eu terminar aqui em Ipatinga, eu vou pregar na região do Vale do Aço. E depois então vou pregar em Minas. E depois, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você começa aqui, mas também você prega lá e prega lá. Ele está dizendo que é em todos os lugares, simultaneamente. Foi isso que aconteceu. Olha, os discípulos, eles estavam ali e eles foram espalhados, e como apóstolos eles foram chamados, que a palavra apóstolo é aquele que prega o evangelho em outra cultura, mas também aquele que está disposto a entregar a sua vida. E foi isso que aconteceu. Eles foram em vários lugares, e com exceção de João, todos eles entregaram a sua vida. E a igreja vai cumprindo isso, ela faz a missão ali, e ela vai para a Síria, ela vai para a Ásia Menor, ela vai para a Europa, e ela vai para a Índia, ela vai mais ao norte, ela vai para a Etiópia, e chegou até nós. A igreja precisa testemunhar, e nós precisamos, além de entender que o nosso chamado é em todos os lugares, simultaneamente, mas também intencional. Nós temos que saber o que queremos fazer, o que queremos alcançar. Eu falei de manhã que uma das linguagens estratégicas que estamos a usar é através das obras, que é a linguagem que eles entendem lá. E através disso, chamando a atenção deles para nós apresentarmos o Evangelho. Qual é a forma dos irmãos alcançarem aqui as pessoas que estão à volta? Nós precisamos perceber e ser intencionais na forma que queremos alcançar. O pescador, quando ele vai pescar, ele sabe o tipo de anzol que ele vai usar. Meu sogro é pescador lá em Itaipava, do lado ali de Piúma. E era interessante quando pastoreava no Espírito Santo, eu chegava lá, estava meu sogro a preparar a linha. Aí chegava conversando com ele, esse aqui é para pegar o baiacu. Esse aqui é para pegar tal peixe. E todas as vezes que ele ia pescar, ele deixava a linha preparada. Nós precisamos preparar. Nos dispor para que Deus possa usar. Eu mencionei sobre meu pai, que ficou fora do Evangelho, mais de 10 anos. Quando ele veio, irmãos, ele veio com a sede. Ele escrevia de forma que só ele entendia a letra dele, tinha dia que nem ele entendia. Ele saía para evangelizar a nossa cidade. Aí eu falei assim para ele um dia, pai, o senhor quer que eu ajude o senhor a ir nos lugares? Não, é um compromisso meu. Eu já discipulava, fazia, ainda não tinha um chamado pastoral, mas já fazia isso. Ele pegava um papelzinho, escrevia ali os versículos, e toda semana ele ia evangelizar. Algumas pessoas não abriam a porta para ele, e lá do portão ele pregava. Algumas pessoas retornaram para a igreja, outras foram depois que ele pregou o evangelho para essas pessoas. Nós precisamos fazer de forma intencional. Quando você vai viajar, por exemplo, você planeja. Se você vai de avião, você sabe que as suas malas têm o peso, a dimensão tal. Se você vai de carro, é uma coisa. Nós precisamos, irmãos, preparar. E temos que ser intencionais para alcançar as pessoas. Nós não podemos apenas viver a vida e achar que nós não temos nossa responsabilidade. Temos sim. Mas, em último lugar, essa igreja que é a agência das boas novas, ela deve cumprir a sua tarefa e desejar ansiosamente a volta de Jesus. Enquanto eles estavam ali, Jesus fala para eles, recebereis poder, eu descer sobre vós. Versículo 9 do capítulo 1. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vi subir. Nós temos que viver a nossa vida, ter a nossa alegria, viver bem. Como Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquilo que vivemos aqui, temos que viver com toda alegria. Mas, irmãos, nós não podemos perder de vista o futuro. A missão da igreja. O principal fim do homem não é missões. A principal tarefa
a principal fim do homem é glorificar a Deus. Mas a principal tarefa é fazer com que os povos conheçam Jesus. Então, nós precisamos fazer aqui a obra do Senhor, mas entendendo que o Senhor nos aguarda. Nós não podemos ficar aqui achando que vamos viver aqui eternamente. Nós temos que viver aqui olhando para o céu, como o Senhor Jesus fala em Mateus 24, 14, será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, virá o fim. Todos os meses nós celebramos a ceia do Senhor, e aí nós dizemos assim, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós não podemos perder a esperança da segunda vinda de Cristo. Às vezes esquecemos que Jesus vai voltar, esquecemos dessa doutrina da segunda vinda e não temos esperança. Estamos tão ocupados, tão absortos nas nossas tarefas e esquecemos que nós não vamos ficar aqui eternamente. Isso vai passar. Nós temos que viver aqui, mas com a esperança do céu e testemunhar para as pessoas que elas poderão ter Cristo como seu Senhor e Salvador e encontrar o Senhor como o único Senhor e Salvador de suas vidas e que a igreja vai alcançar esta vida eterna e todos aqueles que vão estar com o Senhor. A igreja, ela vive aqui, mas olhando para o céu. Portanto, irmãos, uma igreja que é uma agência missionária, ela tem as provas incontestáveis das Escrituras. Ela tem o poder de Deus que propulsiona ela a fazer a obra. Ela não prega de si mesma ou qualquer conteúdo, ela prega o Evangelho, o testemunho sobre o Senhor Jesus. Essa igreja prega em todo lugar, simultaneamente e de forma intencional. Nós não estamos apenas vivendo, ou como o cantor disse, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem nos leva, quem nos guia é o Espírito Santo de forma intencional. E nós devemos pregar crendo que o Senhor Jesus voltará. Em Mateus 24 diz que será pregado o Evangelho do Reino. E então virá o fim. Então eu e você temos que pregar aguardando o Senhor Jesus venha. O Senhor Jesus venha. E não dizer assim, não Jesus, demora mais aí, que eu não estou com pressa. Nós temos que desejar a vinda do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa abençoar o seu coração. E eu quero finalizar lembrando sobre essa obra da igreja como agência missionária. Além desse mito de que missões devem ser feitas só em um lugar de perigo ou de pobreza, não, em todo lugar que ainda precisa ouvir falar do Evangelho, mas ainda mais 2 mitos. E um deles é que o missionário ele faz a obra mais importante. Não. A obra que os irmãos fazem aqui em Ipatinga é tão importante quanto a que estamos fazendo em Portugal. Aqui tem pecadores que precisam ouvir do Evangelho. E lá também. Eu concordo que os desafios são diferentes. E lá passando os desafios, os irmãos não passam aqui. E o segundo mito é, missões não faz parte da igreja. Irmãos, nós estamos dentro da mesma missão. A missão que estamos lá é uma missão avançada, transcultural. A missão que os irmãos estão aqui é a missão local. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Começando em Jerusalém, até os confins da terra. Não é a mesma? Então, não se exima dessa obra. Você que está aqui nessa noite, talvez Deus possa chamar você para ir. E sua vida pode estar muito bem. Não se engane, se Ele chamar, não tem como recusar. Talvez você não vai, Deus não chamou para ir. Você vai orar, vai sustentar a obra missionária. Mas também fazer aqui. Não é a PMT que é a agência que envia missionários. Sabe qual é a agência que envia missionários? É a igreja local. Que você, como igreja, possa sentir chamado por Deus para continuar fazendo parte dessa obra, que é dele e que ele nos chamou a participar dela. Que Deus nos abençoe. Amém.